Olá, boa tarde a todos que a partir de agora passam a acompanhar a TV Legislativa, aqui plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde nós mais uma vez estamos falando ao vivo, e daqui a pouco terá início a 39ª sessão ordinária de 2014. 8 projetos estão na ordem do dia. 5 projetos de lei da senhora prefeita municipal Márcia Rosa, um projeto de lei do vereador Roxinho, um projeto de lei do vereador Jair do Bar e um projeto de decreto do Legislativo. Esses 8 projetos serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores neste plenário. E se aqui você não pode comparecer, tenho dito isso constantemente e volto a repetir, você pode nos acompanhar pelo site da Câmara, câmaracubatão.sp.gov.br, ou então sintonizando e ouvindo a rádio virtual com 2ls.com.br, ou então sintonizando o canal 95 da NET. A 39ª sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão será comandada pelo presidente desta casa, o vereador Wagner Moura. Até já!
O vereador Rochinha para assumir a primeira secretaria, o vereador Ricardo Queixão para assumir a segunda secretaria. Comunico que encontra a mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência pedida e recebida. Comunico também que se encontra à disposição dos senhores vereadores na divisão legislativa a ata da 38ª sessão ordinária realizada em 21 de outubro do corrente ano. Submeto a elevada apreciação do plenário da Casa a ata da 36ª sessão ordinária realizada em 7 de outubro e a ata da 37ª sessão ordinária realizada em 14 de outubro do corrente ano. Os vereadores foi para aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário proceder à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Aguinaldo Alves de Araújo, número 338, colocação de iluminação, paisagismo com flores e um monumento com Bíblia na Praça da Bíblia, no centro da cidade. 339. Solicitando contato com a Ecovias para que seja feita a limpeza no córrego Mãe Maria, no Vale Verde, sob a ponte da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Encaminha-se. 340. Solicitando contato com a Ecovias para que instale semáforo com sinalização para pedestre na saída da Vila Elizabeth com a Avenida 9 de Abril. Encaminha-se. 341. Solicitando contato com a Ecovias para instalação de iluminação em toda a extensão do viaduto da rodovia Cônigo Domênico Rangoni na Vila Elizabeth. Encaminha-se. 342. Colocação de equipamentos de ginástica na Praça da Independência, no Jardim Casqueiro. Encaminha-se. Do vereador Ricardo de Oliveira, número 343. Implantar aparelhos de academia comunitária nos bairros do Jardim São Francisco e Jardim Costa Silva. Encaminha-se. Passamos ao expediente, senhores vereadores. Na 38ª sessão ordinária, realizada em 21 de outubro do corrente ano, estava em discussão o requerimento número 151, de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva, ao Poder Executivo solicitando limpeza e manutenção dos bueiros das redes pluviais de todo o bairro da cidade. O vereador Severino Tarcísio da Silva ainda dispõe de 1 minuto e 50 segundos para concluir seu raciocínio. Dispensa. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores foram para aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Conceda a palavra ao vereador Severino Tarcísio da Silva, que aí dispõe de 8 minutos e 40 segundos para a apresentação dos seus trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rochinha. Só queria justificar a ausência do vereador Ivan Delbrando, que não se sentiu bem hoje na parte da manhã. Então, está sob cuidados médicos. Questão de ordem, presidente. Ausência justificada, vereador. Questão de ordem, vereador Jair. Queria justificar a ausência do vereador Aguinaldo por motivo particular. Ausência justificada, vereador. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, o bairro da Vila Esperança é flagrante estado precário que se encontra aquela avenida principal, em toda a sua extensão, bem como coloca em risco a segurança das pessoas que por ali transitam, tanto a pé quanto com veículos. Esta situação, evidentemente, que não pode continuar, sob pena de penalizar o nosso município em decorrência da evidente ineficiência dos setores da administração municipal, uma vez que é flagrante os buracos advindos em toda a extensão daquela avenida. Diante disto, observadas as disposições regimentais do doutor plenário, requer a expedição de ofício ao prefeito para que as mesmas informe junto ao setor competente, com urgência, a realização de recapeamento de toda a extensão da avenida principal do bairro da Vila Esperança, devidamente assinado. Em discussão, o requerimento do vereador Doda. As palavras. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, como foi assim desde o ano 2009, novo vereador Jair. Desde o ano de 2009. Não é agora, em 2014, quase 2015. Somem aí, de 2009 a 2014, quase 2015, quantos anos que se encontra abandonada aquela avenida principal na Vila Esperança. Foi assim no primeiro mandato, 2009, 2010, 2011, 2012, está sendo agora, no segundo mandato, 2013, 2014, o que Vossa Excelência está aqui nesta casa. Se prepare. Seja assim.
insistente. Não desista nunca. São esses alguns predicados que nós temos que repetir dezenas e centenas e milhares de vezes, se for o caso. Este é apenas um singelo requerimento que estou aqui reapresentando inúmeras vezes, como assim Vossa Excelência fez nesse pequeno tempo que está aqui nesta casa, há quase 2 anos. E é isto que a gente tem que se preparar quando entra nesta casa com um governo, ou melhor, um desgoverno que vira as costas e governa de costas. Um recapeamento numa avenida principal, uma melhoria naquela comunidade. Que gasto leva para um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões? Quando se tem PPO, né? Quando se tem governo, quando se tem programação, quando se tem compromisso, quando se tem responsabilidade com a cidade e com a comunidade, que é o que falta. Recapear, melhorar, apenas. Não estamos falando de uma obra, estamos falando de uma singela melhoria na avenida principal, na Vila Esperança, que desde 2009 a gente tem cobrado, no vereador Jair. Se prepare e defenda, porque é assim que a gente faz. Defender a nossa cidade, defender a nossa comunidade, defender os bairros da cidade. Não podemos deixar de cobrar e não podemos desistir nunca, porque é assim que o desgoverno faz. Nos preparam para desistir e nos desestimulam para que a gente realmente desista e não continue cobrando as melhorias da cidade. Quando se aproximam as eleições de 4 em 4 anos, a gente vê um movimento terrível naquela avenida principal, na Vila Esperança. É um movimento avassalador. Mas depois que sentam numa cadeira, se esquecem daquela necessidade de mais de 30 mil pessoas. Mais de 10 mil famílias moram ali naquela comunidade da Vila Esperança. Mas basta passar naquela avenida. Basta passar de veículo a pé ou na ex-ciclovia, né? Porque antigamente tinha uma ciclovia que agora não existe mais. Acabaram. Passou a ser setor de trânsito dos veículos, dos pedestres, numa disputa terrível. Então, este requerimento nada mais é que um simples, singelo requerimento, onde cobra mais uma vez a melhoria para aquela comunidade do bairro da Vila Esperança, o recapeamento, a melhoria naquela avenida, que está praticamente esburacada, sem as mínimas condições de trânsito, sem as mínimas condições para toda aquela comunidade de uma forma geral, desde veículo, desde a pé, desde bicicleta, desde as ciclovias. Então é o mínimo. Não estamos aqui pedindo uma grande obra, não estamos aqui apresentando um requerimento de um absurdo de gastos. Estamos pedindo sim que olhe para aquela comunidade que necessita das melhorias, que necessita de apoio, que é a comunidade do bairro da Vila Esperança. Estarei aqui, no vereador Jair, tantas e quantas vezes cobrando, como fiz assim o ano de 2013 inteiro, como fizemos assim em 2014, ora em discurso nesta tribuna, nesse local sagrado, que é aqui, ó, o nosso setor, da gente cobrar as melhorias, da gente apresentar os requerimentos, da gente cobrar as melhores soluções para a nossa cidade. Ora com requerimento, ora me posicionando nessa tribuna como vereador, cobrando respeito àquela comunidade e às melhorias. Tenho certeza que, pela singeleza do requerimento, pela simplicidade do requerimento, de recapear aquela avenida principal, não vejo nenhum tipo de dificuldade de ser aprovado este requerimento e ficarmos aqui na expectativa. Continue a discussão, requerimento do vereador Doda. Em votação. Os vereadores que foi para a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, não poderia de forma alguma deixar de aproveitar essa oportunidade e ler aqui a aclamação, o socorro, o grito da nossa população que estão aqui hoje. Nossos alunos estão sem professores nas escolas. Queremos professores nas escolas de Cubatão. Queremos professores na UME Luiz Peruzzi. Olha o grito. Este grito, senhor presidente, senhores vereadores, é para que nós
Apoiemos, estamos aqui apoiando vocês, ao lado de vocês. Estamos ao lado dos professores, dos nossos alunos, da nossa população. O professor é desvalorizado nessa nossa cidade. Foi prometido um plano de carreira, um plano. Cadê até hoje? Até hoje o professor anda correndo, esperando esse plano de carreira. Porque não vimos até este momento um plano de carreira decente valorizando o professor. A gente escuta em campanhas e campanhas aí, absurdos, de fala de educação. Fala-se de educação, vamos melhorar a educação, vamos valorizar a educação, e nunca se vê de fato valorizar aquele pilar da educação. O pilar que desde a creche, desde os primeiros momentos que as nossas crianças frequentam as escolas, não são valorizados. E faltar professor na nossa cidade, faltar professores nas nossas escolas, chega a ser o cúmulo do absurdo, que não é de agora, hein, gente? Eu falei aqui de apenas uma melhoria, de um recapeamento que vocês viram no bairro da Vila Esperança. E desde 2009 que nós estamos aqui cobrando respeito ao profissional, respeito ao professor, valorização ao funcionário público e ao professor, e até hoje sequer recebemos aqui esse plano de carreira tão esperado, esse respeito ao professor tão esperado, que não veio para esta casa, não foi encaminhado. E olha que nós temos do outro lado uma prefeita que diz que é professora, ou foi professora, porque quem é da classe sabe a dificuldade que a classe passa. Quem participa de qualquer meio, de qualquer setor, sabe a dificuldade que os demais passam. E acompanhar hoje a dificuldade que o professor passa, que o funcionário público passa nessa cidade. Um exemplo, nós vamos falar daqui a pouco, a questão da Caixa de Previdência, que ficamos até agora reunidos. Então a gente fica aqui sentindo a mesma situação que vocês estão sentindo, de descaso ao quadrado. Eu volto a falar. Continua em votação. Os vereadores que foram para aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, em visita recente ao bairro da Vila Esperança, fui procurado por vários moradores, os quais vivem angustiados com a falta de iluminação adequada ao longo da avenida principal daquele bairro. Segundo os moradores, a má iluminação atrapalha o trânsito de pedestres, dificulta a visualização dos veículos que trafegam por aquela importante via principal. Diante disto, obedecidas as formalidades regimentais do plenário, requer o seu expedido de ofício à municipalidade, de modo que a mesma determine ao setor competente a adoção de medidas urgentes visando com a máxima prioridade a melhoria na iluminação e constante poda das árvores localizadas na avenida principal, na Vila Esperança, devidamente assinado. Em discussão, requerimento, vereador Doda. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, singelíssimo, mais um requerimento singelo, mas de vital importância para aquela comunidade da Vila Esperança, que há muito vem reclamando da falta de apoio junto àquela comunidade e melhorias. Citei aqui agora há pouco o recapeamento da avenida, que é um descaso total, um abandono total daquelas mais de 30 mil famílias que ali residem. E agora vem a falta de melhorias em iluminações e podas de árvores. Vejam a singeleza do requerimento e vejam a grande necessidade para aquelas pessoas que ali residem. O quanto é importante para aquela população ser atendida no requerimento singelo, como melhorias luminárias, poda de árvores, rede de esgoto, um caminhão de aterro para tapar um determinado buraco em algum outro beco lá da comunidade. Mas quando se governa de costas, quando sequer se passa numa avenida, num bairro, numa comunidade, para sequer procurar saber o que vem ocorrendo, realmente é complicado, né? E fica aqui, ó, como eu disse aqui, desde a falta de professores nas escolas.
É o grito da nossa população. É o grito da nossa população. Vou pedir, por favor, o silêncio no plenário. Para a vereadora Doda, por favor. É o descaso total, senhor presidente, da nossa cidade, desde um recapeamento, uma poda de árvore, uma luminária, um professor, mais médicos, mais remédios. É assim que se governa de costas para a nossa população. Eu tenho dito aqui que governar não é só sentar numa cadeira, não. Governar é respeitar a cidade, a população e seu orçamento. Vou sempre falar aqui, um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões é orgulho para qualquer cidade, para qualquer lugar, e principalmente uma cidade igual a nossa, com a população de 119.500 habitantes, menos de 120 mil habitantes. Você vai em cidade do interior, com 40 mil habitantes, você vê um orçamento de 200 milhões, 300 milhões, a cidade anda, paga os funcionários, a cidade funciona, as coisas acontecem. Aqui 1 bilhão e 200 milhões. E as coisas caminham para trás que nem caranguejo, cada vez pior. Nós estamos há mais de 3 anos vendo a cidade parada, literalmente parada. Travou. Cubatão travou. E cadê os recursos? Cadê 1 bilhão e 200 milhões? Cadê o seu desenvolvimento? Não é só cobrar impostos, não. É programar, é ter um plano de governo. Quando não se tem plano de governo, realmente as coisas não acontecem. E fica aqui o nosso grito. Fica aqui o nosso grito e vamos estar aqui, sempre fazendo o nosso papel, cobrando respeito com a nossa população, cobrando as melhorias para a nossa comunidade, cobrando a obrigação de quem senta naquela cadeira que promete que tem o recurso, as necessidades da cidade, que realmente as coisas aconteçam na nossa cidade. E agora, quando apresentamos um requerimento deste nível, um requerimento pedindo uma singela melhorias de podas de árvores, uma singela melhorias de iluminação, uma singela melhoria de recapeamento no bairro, que desde 2009 a gente vem gritando aqui, cobrando as melhorias, e a gente não vê acontecer. Realmente não é só alguma coisa está errada, tudo está errado, mas tudo está muito errado. Sabe por quê? Porque a nossa população está sendo deixada de lado. A nossa população está sendo colocada em último plano. Antigamente a gente falava segundo plano, agora não tem mais nem segundo, nem terceiro, nem quarto plano, não. É o último dos últimos planos, porque as coisas não acontecem. Daqui a pouco, em votação, eu vou mostrar quantas e quantas fotos nós tiramos do bairro do Bolsão 7 e do Bolsão 9. Está lá, literalmente abandonado também. Volta a falar. Continue a discussão em votação. Com a palavra, vereador Dinho. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu antecipo o meu voto favorável ao requerimento apresentado pelo vereador Doda. Gostaria, nesse momento, de falar aqui às pessoas da Uniperuse, trazendo aqui um posicionamento e também dizer que o vereador Ivan, ele hoje acabou se sentindo mal, ele manteve um compromisso com algumas das mães que estão aqui presentes, que também se posicionaria a favor de vocês nessa luta para que tenha os professores na escola, só que ele acabou se ausentando tanto da comissão que investiga a questão do cemitério municipal, quanto da sessão por problemas de saúde. Queria dizer que outros problemas aconteceram com escolas durante esse ano. Em alguns deles, inclusive, nós ingressamos no Ministério Público. Vou citar como exemplo aqui
a UME São Paulo, no Jardim São Francisco, que através da nossa representação no Ministério Público, a Prefeitura foi obrigada a reformar a escola, porque o Ministério Público atuou. Nós ingressamos agora também com a representação em relação ao estado de abandono da creche municipal Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Casqueiro, onde os bebês acabam ficando em berços, inclusive enferrujados, e vários outros problemas. O Ministério Público ingressou com, instaurou inquérito civil público para investigar, porque entende que realmente existem problemas. E colocar, eu não sei se está aí a Patrícia, que procurou o nosso gabinete, estou com o seu telefone aqui, para a gente entrar em contato e, se for necessário, também ingressar no Ministério Público, porque provavelmente, para vocês terem vindo aqui hoje, é porque, primeiro, vocês devem ter tentado contato com a SEDUC para resolver o problema. Não resolvendo, vieram aqui socorrer os vereadores. E eu tenho certeza que todos os vereadores também estarão aqui a favor dessa situação de vocês, que não dá para aceitar. Até porque, outro dia, na página da prefeita, no Facebook, ela disse, defendendo a educação, falando campanha eleitoral e tal, falando que ela quer para as filhas dela, ela também quer para a filha dos outros. Prefeita, está aqui. Eu tenho certeza absoluta, e que é merecido, que todos tenham educação. Não é aceitável de forma nenhuma que essas mães tenham que se retirar dos seus afazeres para estarem aqui hoje lutando por algo que deveria ser concedido independente de qualquer briga, que é a questão do ensino para os seus filhos. E nós voltaremos a falar e faremos o contato também a respeito. É só, presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, quando a gente fala da educação, a gente fica imaginando, né? Não há uma campanha que a gente não vê, que a gente não acompanha as promessas na educação. Ainda semana passada, deparei com 6 mães de família, senhor presidente. 6, novo vereador Jair, 6, só a semana passada, reclamando não conseguir nem fazer inscrição com vaga de creche para os seus filhos para esse ano que vem. Em 2015, olha o cúmulo do absurdo. A gente vê as campanhas demagógicas, mentirosas, dizendo que não falta vaga em creche, que está atendendo. 6 mães reclamando que não conseguiram fazer a matrícula para 2015. Para 2015. Quer dizer, os filhos já estão condenados a não ter uma vaga. Estamos falando de vaga em creches, que tem que ser setor primordial de uma administração para valorizar os primeiros passinhos e movimentos das nossas crianças de 0 a 4 anos, que são os primeiros contatos. Quando a gente vê a educação faltando professor, o desrespeito com os pais, com as mães, o desrespeito com nossos jovens, vem aqui o projeto Transformar. Para vocês terem uma ideia do quanto este desgoverno não valoriza a educação, havia um projeto Transformar no bairro do Vale Verde e foi simplesmente aniquilado, acabado. Pararam, encerraram o projeto Transformar, que era um projeto que vinha funcionando com altivez, um projeto que vinha realmente recebendo prêmios. Então, falar da educação é muito bonito. Eu quero ver na hora que senta, que tem um orçamento de quase 300 milhões só para a educação, e a gente vê faltando professor. Faltar professor numa sala de aula, o que mais vão falar da educação? Na semana passada tivemos reclamação da falta de alimentação. Falta de alimentação nas nossas creches. É um desrespeito. Governar não é só, prefeito, sentar numa cadeira, não. Governar é gerir bem os recursos que entram na cidade, ter um projeto verdadeiro para que as coisas funcionem na nossa cidade. Meu tempo está acabando, mas estamos ao lado de vocês.
Continua em votação. Os vereadores que foram para aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando os termos da Lei Municipal 3.492, de 29 de 11 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios para tratamento de pessoas adultas dependentes de drogas, álcools, outras substâncias psicoativas e da outras providências, considerando o interesse público sobre a efetiva implementação e funcionamento do mencionado regime de internação com fornecimento de refeições diárias e tratamento nos diversos casos mental, físico e espiritual de pessoas adultas em situações de risco pessoal e social, em decorrência de seu envolvimento com drogas, álcool ou outras substâncias psicoativas, é que solicitamos em caráter de urgência estudo visando a construção de um local para atendimento efetivo das pessoas que necessitam de internação, além de formalização de convênios com a mesma finalidade, tanto junto ao governo federal quanto ao governo estadual. Diante de todo o exposto, requer observado a formalidade administrativa do plenário, seja expedido ofício à prefeita municipal, com vistas a que a mesma determina o setor competente, a adoção dos procedimentos necessários. Inicie estudo visando a construção de um local para atendimento efetivo das pessoas dependentes de substâncias químicas que necessitam de internação, além da formalização de convênios com a mesma finalidade, tanto junto ao governo federal quanto ao estadual devidamente assinado. Em discussão, requerimento, vereador Doda. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, vereador Jair, reiterando requerimentos. É assim que nós temos que fazer aqui, nesta cidade, neste local sagrado aqui, que é o nosso setor de trabalho. É aqui que a gente apresenta os trabalhos, os requerimentos, cobra com altivez e eficácia, de forma a mostrar que realmente estão deixando de olhar para a nossa comunidade, que são os nossos requerimentos. Este requerimento já é a 4ª vez que eu apresento, desde 2009. Nós estamos apresentando e reapresentando, e alguns deles, vejo o desrespeito com o desgoverno que está aí. Sequer nos devolve passando algum tipo de providências. Talvez a senhora prefeita nunca tenha um conhecido, um amigo, nunca tenha um contato com nenhuma pessoa dependente de drogas, álcool ou tipo parecido. Mas se ela tivesse algum parente ou algum amigo íntimo, ou alguém que realmente ela considerasse, ela entenderia o teor deste requerimento. O sofrimento que as famílias que têm um dependente químico na família sabem do sofrimento, do quanto precisa de ajuda. É um requerimento para ajudar aquelas famílias que têm filhos, irmãos, que têm algum tipo de pessoas com dependência química. Eu tenho vários conhecidos, ainda na semana passada acompanhei na Vila dos Pescadores, uma mãe que hoje, até hoje, está chorando de angústia, de sofrimento, por não ter um amparo legal nenhum, um amparo moral, um amparo de forma nenhuma por parte da administração com o filho dependente químico. Trouxe para o hospital, ficou no hospital alguns dias, foi transferido para Santos, depois veio para a casa dele, precisava retornar para Santos, não tinha um veículo para se locomover, além de todas as dificuldades passadas no hospital, no pronto-socorro que eu acompanhei. Se tivéssemos um local para dar uma assistência na cidade, tenho certeza que o sofrimento desta mãe seria muito menor. Que estaria ali tendo todo o aparato, todo o acompanhamento. Não estou nem aqui elencando a dificuldade, não, vereador Jair, daquela mãe no hospital, 2 dias, sem ter um médico especialista para poder atender, dar uma atenção especial para aquela mãe, aguardando uma transferência para o Guilherme Álvaro. As pessoas que governam, se um dia tivesse um filho ou um parente próximo, numa situação dessa, dariam a outro tipo de atenção. Daria, porque sentiria na pele. Então isto não é pedir demais, não. Isto aí é ajudar as pessoas que necessitam na cidade,
essa construção de um local para dar uma atenção especial aos dependentes químicos, reiterado tantas e tantas vezes aqui, nada mais é do que um grito de ajuda para a nossa população carente, que precisa de apoio, que não tem para onde levar um filho. Talvez vocês não saibam, mas alguma clínica que tem para aqueles lados de Itanhaém e por aí vai, no mínimo é R$800 por mês que tem que pagar para o tratamento de uma pessoa nessa situação. Então, uma ajuda dessa no município, com convênio municipal, com o governo do Estado e federal, que tem a obrigação de liberar verbas e ajudar a nossa população, com certeza beneficiaria e muito a nossa população carente, que tanto necessita desta ajuda, deste grito, que a sociedade precisa fazer o seu papel. Os gestores públicos precisam fazer o seu papel, desde um recapeamento, como eu disse aqui, na avenida principal, na Vila Esperança, como uma atenção especial a um dependente químico, uma atenção especial aos seus familiares. E é o que está faltando, é o que falta, o administrar com zelo, com o olhar voltado para o apoio da nossa população. Um exemplo está aqui, ó. Se falta professor numa sala de aula, vocês imaginem o resto. Então fica aqui a nossa expectativa de que esse singelo requerimento, que não é um requerimento absurdo, nosso vereador Jair, é um requerimento pensando na nossa população, na nossa comunidade, pensando nos dependentes químicos da nossa cidade, que tanto as familiares precisam de um apoio para uma internação e um tratamento. E a gente não vê isto acontecer, este incentivo por parte da administração. Antecipo meu voto, meu tempo está acabando, eu volto a falar. Continue em discussão o requerimento do vereador Doda. Em votação. Os vereadores foram... Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, falar da nossa saúde na nossa cidade realmente é deprimente. É deprimente cada vez que a gente passa desde uma unidade básica de saúde, desde ao pronto-socorro, desde ao hospital modelo, desde as nossas EIs, né? Porque a gente não fala mais. Tinha uns atendimentos aqui no passado que a gente chamava de policlínica. E ficou quase 4 anos abandonada a nossa policlínica. Jogaram o pessoal, a nossa população, foi indevidamente jogado num espaço aqui na Avenida 9 de Abril da CMT. E cada vez mais a falta de médico, a falta de medicamento, a falta de apoio à nossa população na saúde continuou cada vez mais. E não foi só na saúde, não. Mostramos aqui a deficiência nas nossas periferias. Estamos mostrando aqui o grito da nossa sociedade com a falta de professores nas nossas salas de aula. Se não há incentivo para um professor, o que mais a gente espera da nossa educação na cidade? O que esperamos? O professor que ali está carregando o piano há bastante tempo, esquecido, prometido um plano de carreira, que até hoje o professor está esperando o plano de carreira, até hoje. E agora, com essa falta de professor, com essa falta de incentivo, quando a gente fala da educação, a gente fala desde a falta do professor na sala de aula, desde o início nas creches, e a gente fala também do descaso nossa população que frequentava a faculdade, que tiveram aqueles grandes problemas com o transporte. Vou esperar o quê, senhor presidente, de uma administração que dizia que atuava na área da educação, e a gente vê um descaso total, claro, objetivo na educação. Está aqui hoje a população gritando com a falta de professores nas salas de aula. E nós temos sim que apoiar, estaremos sim ao lado dos pais, dos alunos, porque não podemos concordar se não tivéssemos recurso. Vocês que estão aqui têm que saber que nós temos um orçamento de 1,2 bilhão para este ano. Para o ano que vem, passa de 1,3 bilhão.
300 milhões para a educação. E cadê? Cadê o plano de carreira? Eu volto a falar, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Fábio Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, quero desde já declarar o meu voto favorável ao presente requerimento de autoria do vereador Severino Tarcísio da Silva. Ressaltar que são requerimentos como esse, vereador, que enaltece o trabalho desta casa e que faz a diferença neste parlamento. Por outro lado, frisando aqui que tão importante quanto esse seu requerimento, no sentido de sugerir ao governo municipal que implemente um setor de apoio ao dependente químico, seria a criação e a instituição da Coordenadoria Pública de Políticas Públicas de Combate às Drogas. A gente sabe que há um trabalho muito grande, vereador Ricardo, desenvolvido no Estado de São Paulo e no governo federal, de combate às drogas, não só na nossa região, como no nosso Estado, no nosso Brasil. E seria interessante para Cubatão que criasse essa coordenadoria para que pudéssemos trabalhar com mais propriedade, porque só assim podemos implantar projetos como a Cristolândia, né, que foi desenvolvido na cidade de Santos, para que possamos agregar os dependentes químicos e assim sim propiciar a eles um tratamento viável para que eles possam ser ressocializados. Já existe verbas do governo do Estado nesse sentido. A gente sabe que o governo federal instituiu um projeto chamado CRAC, É Possível Vencer. Esse projeto, direcionado pelo governo federal, estipula uma verba destinada aos municípios para que eles possam implementar as políticas públicas de combate às drogas. Mas que para que esse benefício seja utilizado por parte da cidade, presidente, para que o município possa usufruir dessa dotação, há sim a necessidade de que seja criada a Coordenadoria de Políticas Públicas de Combate às Drogas. Isso foi falado muito aqui, num seminário que fizemos aqui em novembro do ano passado, onde tivemos a oportunidade de contar com parlamentares representantes da região, um deputado estadual, o deputado Adilson Rossi, inclusive foi reeleito agora, tem dado uma grande contribuição para a nossa cidade, que preside a Comissão de Segurança Pública da Assembleia, e por que não juntarmos a ele e aos demais deputados federais, vereador Doda, que foram eleitos na nossa região, e, junto com eles, forçarmos a barra e lutarmos para que essa coordenadoria seja instituída no município de Cubatão e possamos usufruir da verba do governo federal, do governo do Estado, e assim implementarmos uma política melhor de combate às drogas, de combate ao crack e de recuperação ao dependente químico da nossa cidade como um todo, que tanto tem necessitado de uma política pública e uma atenção especial nessa área dentro do âmbito do nosso município. Oxalá que isso aconteça e que possamos iniciar o ano com essa coordenadoria constituída. Continua em votação. Os vereadores que foram para aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, este vereador foi procurado por vários munícipes, quais solicitaram em caráter de urgência, seja implantada uma rotatória no ponto final da Vila Esperança. Conforme se pode constatar, o local foi recentemente asfaltado, quase um ano. Com a implantação desta melhoria, evitará que os motoristas trafeguem em alta velocidade. Diante disto, observadas as disposições regimentais do doutor plenário, requer que seja encaminhado ofício à municipalidade, de modo que a mesma determine ao setor competente da municipalidade a adoção de medidas visando com a máxima urgência a instalação de rotatória no ponto final da Vila Esperança, devidamente assinado. Em discussão, requerimento do vereador Doda. Palavras, senhor presidente. A palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, tem quase um ano que foi feita uma melhoria no ponto final da Vila Esperança, onde os ônibus transitam ali, fazem um retorno. Quem conhece aquela comunidade e passa por lá, sabe onde eu estou falando. Desde o momento que foi feita a melhoria, apresentamos requerimentos, estamos reiterando, como vocês estão acompanhando aqui, nós temos que reiterar tantas e quantas vezes for necessário, porque na maioria das vezes, ou em quase todas elas,
sequer o desgoverno que está aí retornam para esta casa aos vereadores, informando a real situação do requerimento, se irá atender ou não. Como vocês já sabem a resposta, a maioria não são atendidos, fica aqui a reiteração dos requerimentos. É o grito da nossa população. Quando a população nos procura, como esta, uma rotatória, recapeamento da avenida, luminárias, podas de árvore, rede de esgoto a céu aberto, melhoria nas escolas, falta de merendas em creche, como a gente tem cobrado aqui constantemente, nós apresentamos aqui, em requerimentos e cobramos. Porque nós, vereadores, não temos a força de pegar o executivo, tirar o pessoal do seu determinado setor, quaisquer que seja ele, ir lá e mandar fazer de imediato. Nós temos que apresentar aqui o pedido, o requerimento e cobrar. E aqui trazemos o problema, temos o contato com a população e nem assim a prefeitura faz as melhorias. E às vezes as comunidades não sabem como é que funciona o trâmite aqui, por isso a importância de vir aqui nas sessões, para acompanhar o trabalho dos vereadores, as cobranças da nossa comunidade. E estaremos aqui sempre fazendo o nosso papel, devolvendo para a nossa população o grito quando nos procuram de quaisquer que sejam as melhorias. Estaremos aqui representando, desde uma poda de árvore, a um esgoto a céu aberto, a uma vaga numa escola, numa creche, a falta de medicamento, de médicos, de professores, tudo estaremos aqui cobrando as melhorias, porque aqui é a nossa função. Nossa função é fiscalizar, denunciar no Ministério Público, cobrar as melhorias. E a função do poder público, da prefeita, é fazer as melhorias. Para estes setores competentes aqui, que a gente caminha os requerimentos, fazer as melhorias da nossa comunidade. Mas não fazem. Desrespeita o pedido, o grito do povo e desrespeita o trabalho do vereador aqui nesta casa. Ligamos para o setor, cobramos do setor e nem assim é feito as melhorias. Eu volto a dizer, senhor presidente, governar não é só sentar numa cadeira, não. Governar é ouvir o povo, é ir nas comunidades, é ouvir os gritos da comunidade. E aqui, nesse singelo requerimento, não é o requerimento de uma grande obra, o requerimento singelo, de uma singela melhoria, um recapeamento de uma avenida, uma luminária, uma rotatória, um semáforo, um ponto de ônibus, uma cobertura. Isso é requerimento singelo, são melhorias simplistas. Você vai no bairro dos Pilões, é uma escuridão total. Quem passa por aquele caminho sabe o risco que corre de um roubo, de um estupro e outras coisas piores. Porque falta zelo de iluminar melhor uma rua, de arrumar os buracos das determinadas ruas. E nós estamos aqui, sim, dando grito de cobrança de melhorias. Por isso a importância da população acompanhar sempre as sessões na Câmara que tiver oportunidade, para ver realmente que o que falta é um governo sério, que respeite a população, que ande na cidade, que os secretários acompanhem de perto as dificuldades da população e façam as melhorias. A gente nem vê isso acontecer, nem vê abraçar os problemas para tentar resolver. Mas está aqui, nós vereadores, seu presidente, sempre estaremos aqui apresentando os requerimentos e cobrando as melhorias, sim, que é uma falta de respeito à forma que estão tratando a nossa cidade e a nossa população. Porque a partir do momento que falta uma merenda na escola, a partir do momento que falta um professor numa escola, está punindo a nossa população, está punindo as nossas crianças. A partir do momento que não existe um plano de governo real, valorizando o professor com plano de carreira, está punindo não é só o professor, não, está punindo também todos aqueles que dependem cada vez mais do melhor desempenho do funcionário público. Eu antecipo meu voto, senhor presidente. Continue discussão. Em votação. Palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos no século XXI. Nem parece que em Cubatão estamos acompanhando o século XXI. Os moradores e as pessoas que passam no Bolsão 7 e no Bolsão 9 sabem do que eu estou falando.
rede de esgoto a céu aberto, senhor presidente. Isso aqui é esgoto, ó. Esgoto vazando há vários dias. E é complicado, né? Dizer que a administração não conhece isto. Se não conhecer, que eu acredito que talvez não conheça de verdade, é porque realmente não andam na cidade. Porque se andasse, conhecia esse esgoto a céu aberto. Todas essas ruas do Bolsão 7 está assim, ó, esburacado, e olha, os ônibus daqui uns dias não vão mais passar no Bolsão 7. Quem conhece o Bolsão 7 sabe do que eu estou falando. Talvez me preocupa daqui uns dias os ônibus não passar mais aqui, nessas ruas aqui, ó, porque está exatamente assim, ó. Estou só falando ainda do Bolsão 7, deste bairro, que a gente, cada vez que passa ali, a gente chora, senhor presidente. Chora de lamentação, de angústia. Outro dia eu falei que não é só o Bolsão 7. Você vai na Vila Esperança, você vai na Água Fria, você vai nos Pilões, você vai em vários bairros, você vê essa situação nas avenidas. Há um passado não muito distante, nós falávamos aqui que Vila Nova e Jardim Casqueiro eram os melhores bairros de Cubatão. Hoje não falamos mais. Foi no passado bem distante, como diz o nosso... Hoje, a gente passa na Vila Nova e no bairro de Jardim Casqueiro. Nessa semana passada, uma senhora falou, quase torceu o tornozelo na feira do Jardim Casqueiro, hein? Numa avenida que já foi tratada como uma das melhores. Esburacada a avenida da feira do Jardim Casqueiro. A senhora falou assim, vereador, por pouco não torci meu pé. Eu falei, olha que isso aqui já foi o melhor bairro de Cubatão. E hoje você olha para os 4 cantos da cidade, fica difícil enumerar qual é o pior. Porque abandonaram a nossa cidade, abandonaram nossos bairros, nosso vereador César. É lamentável a forma como vem sendo tratada a nossa cidade. Eu antecipo meu voto, senhor presidente. Continue em votação com a palavra, vereador César. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de parabenizar o vereador Doda, como ele bem disse, pelo singelo requerimento. E quando a gente fala da cidade, é como a gente ouve da galeria, presidente. A cidade como um todo. É buraco, as calçadas intransitáveis, né? Bolsão 7 com problemas da época da pedra, esgoto a céu aberto. Está difícil. E por último, presidente, numa cidade como a nossa, a falta de professor, o desrespeito com a nossa juventude, com as nossas crianças. E isso é porque é o nosso futuro. Né? E por incrível que pareça, não é um problema de hoje. Eu conversando com alguns pais, tem mais de 30 dias, vereador Dinho, que a diretora pediu, vem avisando, não é um problema particular só da escola Luiz Peruzzi, é um problema de outras escolas, hoje só está alguns aqui, então é difícil. E somos sabedores que tem um concurso que está valendo ainda, com professores aí que podiam ser chamados. Como que fica essas crianças, vereador Dinho? Como fica essas crianças? O ano letivo está acabando, eles vão passar de ano com quase 4 meses sem ter aula. Então, como é que a gente está agindo? Olha a falta de respeito com a nossa juventude. E o que acontece? Quando for o ano que vem, vereador Dinho, vai estar do mesmo jeito. Porque tem um monte de professores que irão aposentar. E não houve um planejamento para contratar professor, tendo em vista, mais uma vez, que temos um concurso que está em vigor, que poderia ser chamado esses professores. Mas é dessa forma que nosso governo trata a nossa juventude. É dessa forma que a gente trata o nosso futuro. Porque tem um ditado que diz que nossas crianças é o futuro do nosso país. Olha a forma que nós respeitamos. Sendo que a educação, Dinho, como você sempre fala, é a única ferramenta que o pobre tem para brigar com o rico. É a educação, é o intelecto. É a única coisa que ninguém te rouba. Você dá de graça.
E olha da forma que nós estamos tratando. Que ferramenta nós estamos dando para esse jovem hoje passar numa faculdade pública federal ou vir galgar outros degraus? De que forma? Se nós não damos o básico, a educação básica, que é um direito previsto por lei de cada criança. É difícil. É difícil a gente ser vereador nesta casa, Dinho, e ver esse tipo de situação e ficarmos de mãos amarradas, como bem disse o Doda. A gente tem o poder de pedir, de brigar, de entrar no Ministério Público, né? Mas a gente olha nos olhos dessas crianças que estão aqui hoje, pedindo professor. É uma vergonha para a nossa cidade, vereador Doda. É uma vergonha para a nossa cidade, é uma vergonha para a prefeita, uma educadora, uma professora, uma pessoa que nasceu aqui nessa cidade, e a gente está vendo aqui hoje na galeria crianças pedindo para estudar. Um direito primordial. Eu volto a falar, presidente. Continua em votação. Os vereadores foram para aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Convido o vereador César para assumir a presidência. Continua com a palavra o vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, agora vem. O Bolsão 7 é exemplo de outros bairros da cidade, enquanto totalmente abandonado, o qual sofre com a falta de cuidados e manutenção das ruas e calçadas daquela localidade. Em diligência naquele bairro, os moradores solicitados seja realizado em caráter de urgência as melhorias nas ruas que encontram-se esburacadas, afundando as calçadas e as ruas que se encontram quebradas e desniveladas, conforme fotografia e anexo. Diante disto, obedecidas formalidades alimentares do vereador do plenário, requer seja pedido de ofício à senhora prefeita para que a mesma determine ao setor competente da municipalidade, especialmente junto à Secretaria de Obras do município, no sentido de que seja determinado com a devida urgência a realizar as melhorias naquelas ruas do Bolsão 7, devidamente assinado. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, o vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, fiz questão de falar anteriormente e agora em discussão juntar algumas fotos para que, quando a prefeita receber esta foto aqui, ó, este requerimento, ela vá ou peça para alguém no Bolsão 7 e olhe esse local aqui, ó. Pela foto aqui dá para mostrar um setor onde tem uns containers e umas caixas d'água. Chegando lá, vendo aqui, ó. Quem for no Bolsão 7, lembrando desse local, vai saber onde eu estou falando. A gente tem que matar a cobra e mostrar o resultado. Exatamente. Quem for lá, se algum secretário for, que eu espero que vá, porque isto é problema de saúde pública, não, vereador Dinho. Problema de saúde pública, esgoto a céu aberto nesse local. Eu fiz questão de juntar essa foto, senhor presidente. Tem várias outras aqui, ó. Várias outras. Mas eu estou juntando as mais caóticas e absurdas, que não podemos concordar no pleno século XXI, vala a céu aberto. É um esgoto jogado na rua. Eu estou falando do Bolsão 7. Daqui a pouco eu vou falar do Bolsão 9. Precisa falar mais alguma coisa, senhor presidente? Um descaso com a nossa população, com a nossa comunidade. Uma criança, nós que já moramos em periferia, sabemos quantas e quantas crianças jogam bola nesta localidade, próximo a isto aqui. Quantas e quantas crianças vão pegar a bola aqui, porque é assim mesmo. Quantos e quantos problemas de saúde pública estamos correndo risco aqui, com essa vala a céu aberto, em pleno século XXI. Uma prefeitura com orçamento de mais de 1,2 bilhão, que nós temos que repetir, senhor presidente, trilhões de vezes, se for o caso. Prefeitura mais rica da Baixada, com orçamento a céu aberto. Cadê o dinheiro de obras? Cadê as obras da cidade? Eu espero que o secretário de obras do município vá nesse local e elimine isso aqui, ó. Vamos estar atentos, vamos estar cobrando, e eles sabem muito bem que se precisar reiterar tantas e tantas e tantas e tantas vezes for necessário, estarei aqui apresentando requerimento, novo vereador Jair, ou não, estarei falando em plenário, estarei usando a tribuna, que é o nosso local sagrado,
de cobrarmos e apresentarmos os nossos trabalhos e requerimento. Vejam a singeleza deste requerimento. Requerimento simplista, singelo, mas é talvez o mais importante para o Bolsão Certo nesta oportunidade. Tirar essa vala a céu aberto, esse risco que está colocando as nossas crianças, nossos munícipes da vereador Queixão em risco. Isso é problema de saúde pública. Fora este problema degradante, ainda temos aqui, ó, as ruas esburacadas, literalmente esburacadas. Quem for no Bolsão 7 sabe muito bem do que eu estou falando. Vários e vários veículos não querem entrar naquele bairro. Estão marginalizando a comunidade. E é importante cobrarmos aqui um respeito da administração com a nossa população, em especial com a comunidade do Bolsão 7, que precisa deste apoio. Mas fica aqui, ó, a foto da semana. A foto da semana, esgoto a céu aberto, no Bolsão 7, problema de calamidade pública, colocando em risco a saúde da nossa população. Porque uma criança que estiver jogando bola ali no vereador César, seu presidente interino, cair uma bola ali nesse esgoto aqui, ó, estará colocando em risco a saúde de uma criança, e as crianças brincam mesmo ali próximo. E fica aqui a nossa expectativa de que algum secretário passe ali e veja, mas vá lá e confirme, para ver o que esse vereador está falando, se é verdade ou não. Passe naquele bairro, dê uma volta, ainda que seja de helicóptero baixinho, que dá para ver. Porque é vergonhoso a forma que tratam a nossa população, em especial referente a esse singelo requerimento no Bolsão 7, que já vem há bastante tempo que ele esgota a céu aberto naquele núcleo. Meu tempo está acabando, eu volto a falar, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Com a palavra, o vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, se um requerimento singelíssimo desse não está sendo atendido, me preocupa as nossas crianças que estão aqui gritando hoje, pedindo socorro para continuar estudando, para de fato ter uma educação de qualidade. Esse é o futuro do Brasil. Isto me preocupa muito com o que estão apresentando, o que futuro, que presente e que futuro estão apresentando para nossas crianças, para a nossa educação da nossa cidade. É raro, senhor presidente, é raro vermos aqui pessoas, crianças, jovens, gritando, pedindo socorro para continuar estudando. Temos deparado tantas e tantas vezes, como advogado que somos, no nosso fórum local, os pais sendo chamados por alguns filhos que às vezes deixam por algum motivo de frequentar a escola ou algum problema. Aqui temos hoje o grito da nossa sociedade, pedindo para estudar, cobrando professores nas salas de aula, senhor presidente. E aqui imaginemos, né? Ficamos aqui pensando que educação estão oferecendo para a nossa população. Que nível de educação estão oferecendo? Os professores, temos cobrado aqui desde 2009, um plano de carreira prometido, hein? Não são os professores que estão pedindo, não. Foi prometido na campanha. Um plano de carreira, valorização do nosso funcionário público, professor. Até hoje, o professor está esperando esse plano de carreira, essa valorização. Fazer uma faculdade de Cubatão também. Hoje deparamos com nossos alunos aqui na Câmara, pedindo socorro, gritando, cobrando. Professores nas salas de aula. Isto é o jeito de administrar. É este o jeito de administrar desse desgoverno que está aí. Desse desgoverno que está aí. Acha que governar é só sentar numa cadeira. Governar não é só sentar numa cadeira, não. Acabei de mostrar aqui, ó. Pleno século XXI, esgoto a céu aberto. É assim que se governam. Eu fico aqui imaginando, senhor presidente, se nós não tivéssemos recurso
Nós somos a prefeitura mais rica da Baixada, a que mais arrecada. Um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões. Só para a área da educação, uma faixa de 300 milhões. E nós temos esta educação. Esta educação, senhor presidente. Volto a falar. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontra. Aprovado. A palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, os moradores da Vila Esperança, nesta cidade de Cubatão, requerem em caráter de urgência a construção e cobertura nos pontos de ônibus que estão localizados ao longo da avenida principal. Os cubatenses, tanto daquele bairro quanto quem necessita pegar ônibus ali, não suportam mais a falta, ao menos, de um ponto de ônibus coberto naquele local, uma vez que sofre tanto com o sol quanto com a chuva, por falta de coberturas em todos os pontos de ônibus. Diante disto, obedecido por formalidades regimentais devido do plenário, requer o seu expedido oficial ao prefeito para que a mesma determine ao setor competente da municipalidade a adoção de medidas urgentes visando a construção e cobertura de todos os pontos de ônibus que ficam localizados ao longo da avenida principal na Vila Esperança, devidamente assinado. Em discussão, presente requerimento. Essa palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, mais um requerimento singelo. Mas isto aqui é o grito da população da Vila Esperança. E é o grito de todos vocês que vieram aqui nos cobrar, nos reclamar algum tipo de melhoria. É a nossa função, representar a nossa população. Toda e qualquer instância, estamos aqui sempre à disposição para cobrar as melhorias que os munícipes nos procuram cobrando. Está ali, ao longo daquela avenida principal. Ao longo da avenida principal, a ausência total e absurda de pontos de ônibus, e principalmente cobertos, pior ainda. Então, você imagina uma mãe com uma criança no sol ardente, como fez hoje o calor, ou numa chuva, qualquer que seja o dia, qualquer que seja nossas crianças, terceira idade, como bem lembrou o munícipe, estar ali, numa dessas situações, ou com chuva, ou com sol, com criança, idoso, é uma situação deprimente. Não estamos falando, senhor presidente, de grandes obras, de grandes custos para a nossa população. Estamos falando, sim, de singeleza, de algo tão simples, que um governo, quando governa com seriedade, qualquer empresinhas aqui, não estamos nem falando de grandes empresas, qualquer gato, como diz na gíria a nossa população, o nosso munícipe, qualquer gato aí nessas empresas contribuiria em fazer essas coberturas quando se tem um bom liame de contato com algumas pessoas que querem fazer a transformação e pensam na nossa cidade. Estamos falando de uma singeleza de cobertura de ponto de ônibus. Agora, vocês imaginam quando a gente fala de coisas maiores, se uma singeleza dessa não fazem, vocês imaginam outros tipos de obras como creches, unidades básicas de saúde. Vocês imaginam algo que traz um gasto, como aqui apresentei hoje, um simples convênio com o governo do estado ou governo federal para beneficiar as famílias que têm seus filhos, irmãos, parentes, problema de dependência química. Isto é um problema social de todos. Não é um problema social apenas daquele envolvido. Todos os governos têm a obrigação de ajudar as suas comunidades, suas cidades. É um problema de toda a cidade e principalmente das autoridades que as representam. Nós somos aqui o representante de cada um de vocês, dos 119.500 habitantes da cidade. Este requerimento sendo atendido para tratar os nossos dependentes químicos, quem ganha é a nossa população que tem um conhecido, um amigo, um filho, um irmão, um parente, qualquer que seja. Isto é o mínimo que o poder público tem que fazer, os convênios e trazer as melhorias. E é este o trabalho que a gente faz aqui, nessa sessão, apresentando o grito
Estamos nada mais do que apresentando aqui o grito da sociedade que nos procura. Como nós temos obstruído as sessões aqui várias vezes. Por quê? Porque o nosso servidor está sendo prejudicado. A Caixa de Previdência deixa de receber o que é de direito. O servidor corre risco de ter problema no futuro com suas aposentadorias, com seus pagamentos. E nós estamos aqui tomando atitude, por quê? Em defesa da nossa população, em toda a sua extensão, desde o funcionário público, aquele que mora lá no ponto final da periferia, na Vila Esperança, como nós apresentamos aqui os requerimentos hoje. É a nossa função. Nós fomos eleitos para isto, para defender a nossa população em toda a sua essência, em toda a sua extensão, em todo e qualquer problema. Por isso estamos aqui, apresentando esse requerimento singelíssimo, mas é muito importante para aquela comunidade, não só aqueles que moram na comunidade da Vila Esperança, mas aqueles que têm conhecido, um amigo, um parente, que várias vezes precisa ir àquele local e sabe a dificuldade quando não tem um veículo e precisa se locomover através de ônibus de lotação. Então fica aqui a esperança, né? Porque o próprio requerimento já diz, Vila Esperança, esperança. Fica aqui a esperança de que realmente se construa as coberturas nos pontos de ônibus da Vila Esperança e a esperança daquela comunidade que segue na esperança de que as coisas aconteçam. E estaremos aqui atendendo a cada um dos pedidos e aclamação da nossa população. Meu tempo está acabando, senhor presidente. Antecipo meu voto. Continua em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho, dando continuidade ao que fomos eleitos para isto, para defender a nossa população. E tenho certeza, os funcionários da Prefeitura, da Caixa de Previdência, funcionários públicos, que estaremos sempre em defesa do funcionário público dessa cidade, que há muito tempo, senhor presidente, vem sendo esquecido. Não pense que é só a comunidade das periferias, não, como eu citei aqui, no caso da Vila Esperança. O funcionário público que toca o piano, que carrega a prefeitura nas costas. Ai dessa prefeitura aí, se não fosse o empenho dos funcionários públicos, se não fosse a sua dedicação, se não fosse com todo o esquecimento, perseguição, hein? Algo que no século XXI nós achávamos que não existia mais. Descaso total, não recebe sequer o que é de direito. Isto é que é mais duro. Funcionário trabalha, quando aposenta, ou precisa, senhor presidente, quando precisa curtir suas férias e algo mais, não recebe o que é de direito. Além do desrespeito, além da desvalorização, além da perseguição, além do esquecimento, ainda tem que enfrentar esta questão que é o descaso total referente ao respeito. Porque não tem coisa pior do que a pessoa trabalhar em algumas situações com angústia, que é o que a gente vem acompanhando. Estamos aqui mostrando, ó, o quanto os funcionários... Veja bem, o grito da sociedade eu tenho que registrar aqui. Quantas e quantas vezes nós cobramos aqui o desrespeito com as pessoas do bairro Jardim Casqueira e adjacência. Jardim Casqueira e adjacência envolve Vila dos Pescadores, Bolsão 8, Bolsão 7, Bolsão 9, Ilha Caraguatá. E aí o que aconteceu? Fizeram, o governo federal construiu uma UPA lá, UPA cá, chegou e acabou com o pronto-socorro, encerrou o atendimento no pronto-socorro. Este vereador fez abaixo-assinado na Avenida Brasil, colhemos mais de 5.000 assinaturas, mandamos para a prefeitura o grito da nossa população, gente. Vejam bem, mandamos o grito da nossa população. E quando chegou lá, já acabou, senhor presidente, eu volto a falar. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Continuar com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores,
O artigo 5º da Constituição Federal é claro e objetivo: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Na entrada principal do Bolsão 9, o esgoto encontra-se a céu aberto, causando um mau cheiro insuportável, inclusive causando risco à saúde dos moradores, conforme se verifica nas fotografias inclusas. Com a realização do manilhamento daquele local, além de conter o mau cheiro, evitará possíveis doenças aos moradores do bairro e também quem necessita passar por ali. Diante disto, obedecidos as formalidades alimentares do doutor plenário, requeiro seu expedido de ofício sentença, senhora prefeita, para que a mesma determine ao setor competente a adoção de medidas urgentes visando colocar manilhas naquela determinada rua, devidamente assinado. Em discussão, o requerimento. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, mais um requerimento singelo, mas de vital importância. Agora, vocês estão acompanhando aí, né? Agora é o Bolsão 9. Nós mostramos aqui o século XXI que estamos, esgoto a céu aberto no 7, juntamos a fotografia e quando a população nos ligou que fomos ao Bolsão 9, deparamos isto aqui, ó. Isto no século XXI, esgoto a céu aberto em pleno Bolsão 9 aqui, ó. E eu gostaria que os secretários, gostaria que os funcionários da prefeitura fossem até o Bolsão 9 e vissem esse esgoto a céu aberto, fosse lá pertinho e olhasse esse desrespeito com aquela comunidade do Bolsão 9. E olha que nós estamos, senhor presidente interino, no século XXI. Nós estamos numa época onde falam tanto de contenção, falam tanto de investimentos, e vai no Bolsão 7 e encontra isso aqui, ó, esgoto a céu aberto. E nós temos que mostrar para que eles façam uma visita, vá ao Bolsão 7 e verifique isso aqui, ó, esgoto a céu aberto. É esta a forma de administrar. É assim que o PT governa em Cubatão e administra. Esgoto a céu aberto em pleno século XXI. Mas eu continuarei aqui, senhor presidente, fazendo o meu papel. Sempre que o munícipe nos procurar, sempre que o munícipe reclamar de situações como esta, desse esgoto a céu aberto, estaremos aqui, ó, tirando foto, apresentando requerimento e cobrando aqui as melhorias, cobrando aqui como temos feito em toda a sua essência, todo e qualquer problema na nossa cidade, estamos sempre aqui, fazendo a nossa parte, fazendo o nosso papel, cobrando as melhorias para a nossa cidade e a nossa comunidade. E a comunidade da Vila Esperança, como apresentei hoje, que nos procurou, a comunidade do Bolsão 7 que nos procurou e a comunidade do Bolsão 9 que nos procurou, estaremos aqui apresentando as cobranças e ficaremos de olho, senhor presidente, reiterando tantas e quantas vezes for necessária, até o desgoverno que está aí entenda que é a população que está gritando. É uma melhoria para toda aquela comunidade do Bolsão 7, do Bolsão 9, da Vila Esperança, não é para o vereador, não é melhoria para os vereadores, é melhoria para aquelas comunidades que estão gritando coisas urgentes que estão aqui apresentando de importância real e imediata. E eu fico aqui na expectativa de que o desgoverno que está aí realmente mande alguém que represente a prefeitura, não importa qual secretário, não importa quem queira mandar, mas que mande para resolver esse problema desse esgoto a céu aberto, que é uma vergonha, senhor presidente. É um desrespeito total e cruel com aquela população que tanto necessita das melhorias, totalmente esquecida e praticamente abandonada. Porque quando a gente depara num determinado bairro o esgoto a céu aberto,
a gente já percebe e vê que o abandono é total. E quando você vê as ruas esburacadas, esgoto a céu aberto, falta de luminária, falta de lombadas, falta das melhorias, percebe que realmente, de fato, foi deixado para trás a nossa população. Quando a gente vê nas nossas escolas a falta de professor, a gente já vê o descaso total com a nossa comunidade. Não é só as melhorias nas ruas, e sim em todo o bairro, em toda a sua extensão. E eu espero que essa administração, ela lembre-se que em Cubatão residem 119.500 pessoas. Reside uma grande população com orçamento de 1 bilhão e 200 milhões, e o ano que vem vai aumentar para mais de 1 bilhão e 300 milhões, que temos que falar mesmo. A população precisa saber o que isso significa. Antecipo meu voto, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, vou voltar a falar da nossa educação. Vou voltar a falar das crianças que já estão desistindo, ó. Já estão indo embora, porque já estão percebendo que o recado foi dado. E eu espero que vocês, toda terça-feira, voltem aqui, que estaremos aqui, ó, nessa tribuna cobrando. Estaremos cobrando e estaremos à disposição. Estaremos à disposição de vocês para ir para o Ministério Público também. É só nos procurar que estaremos à disposição. Porque as nossas crianças, a nossa população não merece esse descaso, essa forma que estão sendo tratadas. Tenho certeza, senhor presidente, que estaremos aqui à disposição de vocês. Estaremos à disposição para ir para o Ministério Público. O que vocês precisar, estaremos aqui à disposição para discutir com vocês essa questão da educação, esse desrespeito com a falta de professor na sala de aula. Nós estamos no século XXI, estamos vendo aqui nossos jovens vir à Câmara gritar por socorro para estudar. Estamos vendo aqui a nossa população vir à Câmara gritar por socorro para estudar. E a administração finge que nada está acontecendo. Estaremos aqui à disposição de vocês, à disposição de vocês, para nos colocar à disposição para toda e qualquer ação que for necessária tomar. Porque não podemos compactuar de forma alguma com esse desrespeito com a nossa população. Não compactuamos de forma alguma com este jeito de governar, deixando as nossas crianças sem professor na sala de aula. Os nossos jovens gritando aqui para estudar, pedindo socorro aos vereadores para que a gente cobre da prefeita respeito com a nossa população, com nossos jovens, com as nossas crianças. É uma falta de respeito, não é nem uma questão mais de governar, é um desrespeito com a nossa população. E estaremos aqui à disposição, estaremos aqui atentos para cobrar esse desrespeito com a nossa população, com nossos jovens. Tenha certeza que pode contar comigo, estarei aqui à disposição. A hora que vocês nos procurar, pode contar com a gente, senhor presidente. Meu tempo está acabando e eu volto a falar, senhor presidente, desse desrespeito com as nossas crianças. Continue em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Convido o vereador Wagner Moura, presidente dessa casa, para reassumir os trabalhos da mesa. Agradeço ao vereador César pela condução do trabalho. Com a palavra, o vereador Doda. Senhor presidente, meu tempo, faltam 2 minutos e alguma coisa, eu abro mão para o próximo inscrito, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o vereador Adeildo Deodoro dos Santos,
A quem concedo a palavra, vereador Dinho. Adeildo, seu próximo inscrito, você passa a palavra ao vereador João Ivaniel, é isso? Isso, presidente, conforme já discutido anteriormente com o próprio vereador. Ok. Com a palavra, vereador João Ivaniel. Senhor presidente, senhores vereadores, toda e qualquer nação somente se desenvolverá se tiver acesso a uma educação de qualidade e excelência em todos os sentidos. Pois o governo que se presta tem o dever de investir em educação, que é a mola mestre do desenvolvimento de qualquer povo. Um exemplo de um país cujo governo que tem, nas últimas décadas, alavancado o seu desenvolvimento e seu crescimento, em razão dos grandes investimentos na educação, é a Coreia do Sul, país que antes era mais conhecido não somente por seus conflitos com a vizinha Coreia do Norte, como também por sua precária situação econômica e social. E após a Segunda Guerra Mundial. Tem, nos últimos anos, se envolvido em todos os sentidos, graças aos investimentos que o governo tem realizado na educação de indiscutível excelência, que vem ocupando o lugar de destaque no Programa de Avaliação Internacional de Alunos, o PISA, que é um exame que mede o quanto os alunos de mais de 60 países, inclusive o Brasil, aprendem em leitura, matemática, etc., ciência, etc. Com investimento de 7,6% do PIB, o pilar que sustenta o modelo educacional da Coreia do Sul está sedimentado na formação e no investimento dos professores, que além de terem ótimas condições de trabalho, são bem remunerados. Lá a prioridade é a educação básica, de modo que todas as escolas possuem excelente infraestrutura. Os alunos estudam em 2 turnos, têm os melhores professores, ao contrário do Brasil, que além de não conseguir ficar entre as 50 melhores escolas do ranking PISA, a sua excelência se concentra no ensino superior, do qual quem tem acesso são, na sua grande maioria, as pessoas ricas. Enquanto na Coreia do Sul o aluno estuda em média de 10 horas, no Brasil a média é de 4 horas por dia. No Brasil, em geral, é comum, em época de eleição, ouvirmos promessas dos postulantes, principalmente a carga executiva, de que, se eleitos forem, irão investir na educação e irão priorizar o ensino de tempo integral. Em nossa cidade, temos um excelente projeto de educação, que é o Projeto Crescer, que é desenvolvido no Núcleo Educacional Maria Albertina, localizado na Avenida Martins Fontes, na Vila Nova. Referido projeto foi idealizado por alguns funcionários municipais e mães de alunos que se mobilizaram com a finalidade de garantir proteção qualitativa às crianças, com a continuação do atendimento àquelas que saíam da creche, isto no ano de 2005. No início, de forma precária, 20 crianças passaram a ser atendidas. Já no ano de 2006, contando com as mesmas 20 crianças do ano anterior, de forma precária o projeto passou a atender essas crianças no playground da Escola Princesa Isabel, cujo trabalho era desenvolvido pelos professores Ayrton Romero, saudoso Romero, e Antônio Bezerra. Como o objetivo foi ganhando força, o número de crianças atendidas aumentou de forma substancial. E de modo que a Escola Princesa Isabel não oferecia mais possibilidade de atender aquelas crianças, sendo que no ano 2007 o projeto foi transferido para a Avenida Martins Fontes, para atender 180 crianças. Atualmente, o Projeto Crescer conta com 22 professores qualificados, que diariamente atendem com diversas atividades em torno de 330 crianças, de 28 escolas do município, inclusive escolas estaduais. Crianças estas oriundas das mais diversificados bairros. Também crianças vindo de abrigo, vítimas de violência doméstica e abusos, todas elas de estrutura familiar diversificada, com carência material, psicológica, fonoaudióloga, que é também oferecido banho, almoço, lanche, etc. Importante ressaltar que há uma lista de mais de 100 crianças esperando para serem atendidas no Projeto Crescer. Senhor presidente, senhores vereadores, o mundo atual exige um novo modelo de escola, com nova metodologia pedagógica. O modelo de escola antiga está saturado e não ajuda no desenvolvimento do conhecimento do aluno. O Projeto Crescer é, na realidade, uma moderna e concreta proposta educacional de inclusão social, de transformação e construção da cidadania, que é através do atendimento ao contraturno do ensino regular, que é, na realidade, a proposta de escola integral, tem por objetivo promover a permanência do aluno carente na escola, reforçando assim o seu aproveitamento escolar, promovendo a sua autoestima, o seu desenvolvimento
nas suas habilidades, nas diversas atividades como handebol, natação, etc. Senhor presidente, senhores vereadores, embora o projeto Crescer tenha todo esse significado e importância, a sua continuidade está comprometida em razão da péssima situação em que se encontra a estrutura física do prédio, que carece urgentemente sejam executados os seguintes serviços. Reparo no telhado, haja visto os pontos de goteiras espalhados em todo o prédio, conserto da piscina que não está sendo utilizada em razão de vários azulejos quebrados, inclusive com crianças acidentadas, cobertura, pintura, iluminação, substituição do piso da única quadra existente, adequação do único vestiário masculino e do único vestiário feminino, com mais banheiros, chuveiros, adequação do único, aliás, já falei, recuperação do piso do pátio, com consequente nivelamento do mesmo, climatização de todas as escolas, pintura interna e externa do muro, além da execução de serviços, que já foram elencados, também é necessário que seja atendido naquele projeto, que a Prefeitura possa atender aquele projeto, com aparelho de DVD, data show, tela de projeção, aparelho de televisão, máquina de xerox, forno industrial, liquidificador, bateria industrial, computadores, caixa de som. Senhor presidente, senhores vereadores, embora ainda o nosso país não seja um exemplo de investimento na área da educação, que nos coloca em uma enorme distância da Coreia do Sul, se o projeto Crescer de nossa cidade, se o projeto Crescer de nossa cidade for dado, os atendimentos, horas elencadas, certamente estaremos dando uma enorme contribuição para, quem sabe, no futuro, não muito distante, sermos também um país exemplo de investimento na educação. Isto posto na forma regimental, positivo do outro plenário, requeiro que seja o presente requerimento encaminhado à Prefeita Municipal, pelo que se requer, se diga Vossa Excelência, determinar com a máxima urgência os setores competentes da municipalidade, no sentido de serem realizados os serviços elencados na estrutura física do prédio Crescer, localizado nas Nações Unidas. Todos já foram elencados, além da execução dos serviços, também que sejam colocados à disposição daquele prédio, daquele projeto, todos os aparelhos também já elencados. Requer finalmente que o deliberado seja dado ciência sobre o projeto Crescer, a escola do projeto Crescer, a Associação de Professores Municipais de Cubatão, a Sociedade de Melhoramentos e a imprensa em geral. Sala Dona Helena Melete Cunha, devidamente assinado. Em discussão, requerimento, vereador João Ivaniel. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador João Ivaniel. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu queria fazer três agradecimentos. Primeiro ao vereador Queixão, que de forma humilde, desprovido de qualquer vaidade, na sessão passada, me cedeu seus 11 minutos. 11 minutos e alguns segundos. E como eu entendi que eu teria direito aos 15 minutos, fiz esse questionamento, mas o vereador Doda não aceitou. Então, os trabalhos que eu tenho, pelo cálculo que eu fiz, devo apresentá-lo dentro dos 15 minutos, por isso que eu não aceitei, não foi em desconsideração, muito pelo contrário. Quero lhe parabenizar, quero lhe agradecer, quero agradecer também ao vereador Dinho, pelo seu desprendimento também de me deixar apresentar os seus trabalhos. Porque durante 18 anos que eu fiquei aqui nesta casa, o único suplente que assumiu foi o vereador Bigode, em razão do falecimento do vereador Zaqueu. Depois disso, a partir do ano 2000, alguns suplentes tomaram posse, aliás, assumiram por algum tempo. Isso é raro. E o nosso regimento interno, ele é omisso. Então, eu tive a oportunidade de voltar a esta casa e aqui ficar 3 meses, se Deus quiser. No dia 11 será a minha última sessão aqui nesta casa, nesse período de licença do titular vereador Ademário. Então, é um período muito curto. E eu acho até que para o futuro, que esta Câmara faça alguma alteração no regimento interno, no sentido de que o vereador que está na condição em que eu estou hoje, diferente do vereador Bigode, porque ele assumiu, que ele tem, inclusive, a oportunidade de, logo que tenha os seus trabalhos apresentados, prontos, ele possa apresentá-lo, independentemente de inscrição. Porque você fica aqui, eu vou ficar aqui 90 dias, e basicamente não tive condições de apresentar requerimento, se não fosse a brilhante atitude dos vereadores Ricardo Queixão, do vereador Dinho, e também do vereador Roxinho, que antes já tinha proposto isso, o próprio presidente da Câmara, mas eu ainda só estava com meus trabalhos rascunhados. Estou fazendo essa ponderação, inclusive em discussão, para deixar registrado esta situação.
São trabalhos importantes, todos os trabalhos aqui são importantes. E eu fiquei aqui calado, quieto, essas sessões todas, com os vários trabalhos importantes que o vereador Doda apresentou. E eu querendo falar, mas eu queria ganhar este tempo, porque eu só vou ficar aqui mais 2 sessões, por isso que eu não me manifestei nos trabalhos dele. E a educação é isto. Se não houver investimento, nós não temos povo desenvolvido. Fiz um parâmetro neste trabalho, para dizer que um país como a Coreia do Sul e vários outros países daquela região da Coreia do Sul, chamados tigres asiáticos, se desenvolveram porque houve investimento na educação. Na Coreia do Sul, senhor presidente, senhores vereadores, o professor de ensino fundamental é mais valorizado do que o professor de nível universitário. Lá ele tem um ótimo salário, são tratados como os reis e rainhas. Aqui é o contrário, aqui nós vemos a comunidade reclamando por falta de professores. Como é que você vai ter um município desenvolvido se nas escolas tem ausência de professores? Num orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, mais de 300 milhões de reais é destinado obrigatoriamente à educação. Esses 320 milhões de reais, que é destinado à educação em nosso município, superem muito mais de 60% dos orçamentos dos municípios brasileiros. E nós temos uma educação de péssima qualidade. O projeto Crescer é um exemplo. Eu chorei quando lá estive, chorei. Não é literalmente falando não, eu chorei. Minhas lágrimas caíram e ainda não estava nem sonhava em voltar a esta casa. Quando eu vi a deterioração, vá qualquer um dos senhores e veja como é que está aquilo. É uma vergonha. É uma vergonha. É deprimente. Um projeto de fundamental importância quando se fala em período integral, e lá nós temos o contraturno, que nada mais é do que uma complementação ao período integral. As crianças, os meninos e as meninas não têm privacidade nos seus banheiros. É uma vergonha, é deprimente, é absurdo, é vergonhoso. Estou apresentando este requerimento e espero que chegue ao conhecimento do Poder Executivo e que atenda às reivindicações que estão aqui, que não são minhas. É delas, eu fiz a visita depois e tirei de um ofício que já foi encaminhado à Prefeitura pelo próprio projeto da direção da escola e nada foi feito até hoje. Continua em discussão. Em votação. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador João Ivaniel. Todas as reivindicações que eu fiz aqui já é objeto de um ofício que foi encaminhado pela direção do projeto Crescer à Prefeitura e nada foi feito. Então, eu só estou aqui, fui lá em loco verificar, depois que assumi aqui pelos nossos 90 dias, porque antes já tinha estado, recebi as informações e delas eu fiz esse trabalho. Espero que a Prefeitura, que o Poder Executivo Municipal, trate a educação como ela deve ser tratada, começando pelo projeto Crescer. Só a gente olhar o muro do lado de fora já dá vergonha. E lá por dentro a vergonha é maior ainda. As salas não tem, nem todas as salas têm ventilador. O que é que custa para a municipalidade colocar ar-condicionado para aquelas crianças carentes de 28 escolas, dentre elas municipais e estaduais, dos mais variados bairros desta cidade? Crianças que vão para lá para completar, fazer a complementação do horário, porque muitas vezes, porque os pais têm que trabalhar, ou muitas vezes têm que ficar lá, porque não tem o que comer em casa. Isto precisa ser visto com carinho, isto precisa ser visto com respeito, senhor presidente. Eu voto favorável. Continua em votação. Os vereadores que foi para aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Giovaniel. Senhor presidente, senhores vereadores, cada dia mais crescente o número de veículos automotores que vêm sendo colocados em circulação em nosso país e principalmente em nossa cidade. Em Cubatão, a frota de veículos com placa da cidade dobrou na última década, pois, segundo informações prestadas pela CMT à imprensa, a frota atual é composta de mais de 50 mil veículos, sem falar nos milhares de veículos de outras localidades que trafegam na nossa malha urbana. O grande número de veículos que trafegam na malha urbana de nosso município e o abuso cometido por parte de muitos motoristas que não respeitam as normas de trânsito, principalmente a sinalização de velocidade, assim como as faixas de pedestre, tem que contribuir sobremaneira para um significado aumento de acidentes em nossa cidade. A Avenida Joaquim Miguel Couto, nas variações da Avenida 9 de Abril, até o Fórum e a Rua Assembleia de Deus,
até a Rua São Paulo e Armando Salles de Oliveira, a maioria dos motoristas dirigem em alta velocidade, não respeitando a sinalização existente. No cruzamento da Avenida Joaquim Miguel Couto com a Rua Assembleia de Deus, vários acidentes tinham ocorrido, justamente pelo desrespeito cometido pelos motoristas. A Companhia Municipal de Trânsito, colocou, ao invés de ali instalar um semáforo, instalou uma rotatória. Ali próximo tem a Escola CEL, Centro Educacional Unificado, que tem mais de 370 crianças. Ao invés de instalar o semáforo reduzido, instalaram a rotatória, que não resolveu o problema. Isto posto na forma regimental, após o vídeo do plenário, que seja o presente requerimento encaminhado à Prefeita Municipal, pelo qual se requer, se digne a senhora determinar a superintendente da Companhia Municipal de Trânsito a proceder com a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Joaquim Miguel Couto com a Rua Assembleia de Deus, haja visto os constantes acidentes que tenham ocorrido naquela localidade, bem como os constantes perigos que estão expostas às pessoas que por aí trafegam, principalmente as crianças do céu. Requerendo que a deliberada seja dado ciência, aumente juiz de direito do Fórum Civil da nossa comarca, a diretora da escola, CEL, bem como também aos jornais, rádio e televisão, devidamente assinado. Em discussão, requerimento do vereador João Ivaniel. Em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra do vereador João Ivaniel. Eu, inclusive, fui vítima de um acidente ali, antes de existir a rotatória, um veículo à noite. Se eu não tivesse pulado em cima do veículo, em cima do capô do veículo, eu tinha me quebrado todo. E graças àquele acidente, hoje eu estou com um problema sério na minha rótula esquerda. Por causa disso, inclusive, conversando na época com o juiz, diretor do fórum, doutor Sérgio, já tinha sido feito ofícios à CMT, telefonei, entrei em contato com a CMT, e ao invés de colocar um semáforo, colocaram uma rotatória. Ali é um absurdo, os caras não respeitam. Os motoristas, a maioria não respeitam, principalmente ônibus e caminhões. Então é necessário a instalação de um semáforo, principalmente por causa das crianças do CEL. São mais de 300 crianças que ali estudam e que constantemente estão saindo da escola para ir até o Parque Andilinas fazer o seu lazer. Eu espero que o requerimento seja aprovado e que a municipalidade possa fazer o atendimento à hora requerido nesta casa. Continua em votação. O vereador que foi para aprovação permanece como se encontra. Aprovado. Senhor presidente, vereador João Ivaniel. Senhor presidente, senhores vereadores, o Colégio Integral Evolução, qual conhecido, localizado na Avenida Joaquim Miguel Couto, lá estudam mais de 185 crianças e adolescentes. Embora o horário de funcionamento do referido estabelecimento de ensino seja das 7 às 12 e das 13h30 às 18 horas, a entrada dos alunos se dá a partir das 6h30. A primeira entrada com saída às 12h30, sendo que a segunda é das 13h30 com saída às 18 horas. A Companhia Municipal de Trânsito sinalizou com uma placa proibida de estacionar e pintou apenas o meio-fio. Ocorre que na referida placa foi colocado um sinal de proibido parar e estacionar e indica, com exceção, embarque e desembarque de alunos de segunda a sexta, das 6h30/18h30. Demais horários livres. Ora, se na indicação do horário de embarque e desembarque de alunos constante da referida placa foi colocada uma barra, claro está que a maioria dos motoristas entende que somente é proibido o estacionamento naquele local às 6h30 às 18h30. E com isto há uma grande dificuldade dos pais, das crianças, dos transportes escolares ali estacionar. Isto posto na forma regimental, por direito plenário, requer seja presente requerimento encaminhado à senhora prefeita municipal, pelo qual se requer, se diga-me determinar a superintendência da CMT, a troca da placa de indicação de proibido estacionar, que esta faixa em frente aos 696 da Avenida Joaquim Miguel Couto, se troque por outra na qual se faça constar que a exceção, a proibição é para os embarques e desembarques de alunos de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h30. Requer ainda que a CMT possa demarcar com tinta amarela o solo do espaço entre os números 696 e 710, bem como também demarcar com tinta branca a faixa de pedestre. Requer ainda que deliberado seja dado ciência à direção da escola e aos jornais de imprensa local. Sala Dona Helena Neto, com indevidamente assinado. Em discussão, requerimento do vereador João Ivaniel. Em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra do vereador João Ivaniel. Ali naquele local, quem passar, eu já várias vezes, não é um requerimento em causa própria, minha neta está matriculada naquela escola e a gente sofre as consequências. Ela entra
ao meio-dia e meio. Entretanto, não somente eu, como a maioria dos pais, tanto no período todo, às vezes ela pode entrar meio-dia e meio, pode entrar às 15 horas, sair antes, você não tem condições de estacionar. Tem que parar o veículo no meio da rua, não tem demarcação de faixa branca de pedestre para atravessar, há um total desrespeito, se liga várias vezes, estou cansado de ligar para a CMT, e eles não fazem nada por causa desta barra na placa, que é um absurdo completo. Então, um requerimento simples, que objetiva simplesmente que as pessoas que ali estacionam tenham respeito, que seja dado segurança às crianças. Era só, senhor presidente, voto favorável. Continua em votação. Os vereadores, com a palavra, o vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o João Ivaniel pelo brilhante requerimento e, como temos feito, né, sempre pedimos sorte. Aqui a gente pede sorte, e deseja muita sorte para que o setor competente responda e, de fato, resolva. Eu também não poderia, de forma alguma, senhor presidente, que o tempo está acabando, deixar de registrar, nesta oportunidade, nesta casa, que recebemos aqui hoje os funcionários públicos, fizemos uma reunião com os funcionários sobre referente o descaso da Caixa de Previdência, a forma como a coisa vem tratada, o desrespeito da prefeita que aí está, que até agora não resolveu o impasse e continuaremos nesta data obstruindo a sessão. Vamos obstruir, senhor presidente, para que a prefeita respeite os funcionários, respeite a Caixa de Previdência, respeite este poder, os vereadores, e, de fato, tome um posicionamento, tome uma decisão, porque os funcionários não podem continuar sendo prejudicados. A Caixa de Previdência, de forma alguma, ela não pode continuar sendo tratada da forma que está. Por isso, já estou antecipando aqui meu voto e antecipando que estaremos obstruindo novamente até que a prefeita respeite todos os segmentos, vereadores e Caixa de Previdência e, acima de tudo, cumpra o seu papel do repasse. Porque o repasse é obrigação, não é nenhum favor que ela está fazendo para a Caixa e para os funcionários. Continua em votação. Os vereadores foram para aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, senhores vereadores, é um requerimento simples a respeito de 2 aparelhos de televisão que foram quebrados e queimados lá no pronto-socorro infantil, na sala de espera do pronto-socorro e no repouso. Não tem, os 2 aparelhos estão lá, uma vergonha que aquilo nunca foi consertado, e o requerimento é no sentido de que o Poder Executivo possa determinar ao setor competente para instalar ali 2 aparelhos de televisão, um na sala de espera e outro na sala de repouso. Está, dona Helena, com indevidamente assinado. Em discussão, requerimento do vereador João Ivaniel. Em votação, essa palavra, senhor presidente. Vereador João Ivaniel. Eu fiz, é claro, evidente que todas as pessoas aqui devem ter notado que eu não li o requerimento na sua íntegra, eu fiz apenas a justificativa do requerimento é nesse sentido. Eu recentemente estive lá no pronto-socorro infantil e vi que lá a televisão, quem vai lá com seus filhos ou não, observa que ali na sala de espera tinha um aparelho de televisão que estava queimado. Ninguém conserta. Aí entrei na sala de repouso, pior ainda. Então, a criança, quando você vai ali, que o atendimento no pronto-socorro infantil, posso dizer que é de excelência. O nosso pronto-socorro infantil, o atendimento é de excelência. Temos ótimos profissionais, mas enquanto as crianças ali estão, não tem sequer uma televisão. E a televisão serve para entreter a criança. É uma vergonha. Veja a situação que nós chegamos neste município. Então, o requerimento é nesse sentido, de que a municipalidade possa mandar adquirir. Não é consertar, porque os aparelhos ali são velhos. O aparelho que está queimado, que está quebrado lá na sala de repouso, é uma Telefunken da época quando eu cheguei de Pernambuco, na Vila Paris, eu acho. Faz um bocado de tempo, mais de 40 anos. Eu acho que é daquela época. Eu fui lá verificar. E não tem. As crianças, as mães ficam ali no repouso, não tem uma televisão. São várias, são alguns leitos que tem ali no repouso. É uma vergonha absurda. E o município tão rico como o nosso,
Sequer antena tem. Eu vou comprar a antena, que é uma antena simples, que não custa nem R$50, e vou doar. Né? Tão logo a prefeitura determina ao setor competente que compre os dois aparelhos de televisão e coloque ali na sala de espera e na sala de repouso, para aquelas crianças que ali vão passar um momento de entretenimento até serem atendidas quando estiverem na sala de espera, ou até quando receberem alta ou forem transferidas quando estiverem na sala de repouso. Era só isso, senhor presidente, voto favorável. Esgotado o horário regimental, o vereador Ivanel ainda dispõe de 4 minutos para apresentar seus trabalhos, dispõe de 1 minuto e 5 segundos para concluir sua votação. Esgotado o horário regimental. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doda. Em defesa do funcionário público da Caixa de Previdência e para que a prefeita cumpra a sua obrigação de fazer os repasses àquela autarquia, àquela entidade, eu peço a obstrução da sessão como líder do PSB. Ainda temos... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dinho. Complementando o que o vereador Doda disse, nós assumimos na data de hoje o compromisso, mais uma vez, com os servidores públicos que estiveram em reunião conosco antes da sessão, no sentido de encaminhar uma denúncia, uma representação ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas, denunciando o desmando da prefeita municipal em relação ao repasse que não vem sendo efetuado a contento à Caixa de Previdência dos servidores. Portanto, na data de hoje, nós novamente iremos obstruir a sessão. A partir da semana que vem, a pauta, por hora, será destravada. Mas já deixando adiantado aqui que, se houver a necessidade de obstrução em futuras sessões novamente, os vereadores deixaram acordados hoje com os servidores que estiveram presentes, que isso irá ocorrer novamente. E que fica aqui o recado, até porque nós estamos sendo prejudicados também em relação ao certificado de regularização previdenciária, onde a cidade está deixando de receber repasses do governo federal e também do governo estadual por irresponsabilidade do governo. Então, em nome do partido Solidariedade e por todos os motivos já expostos, peço obstrução da sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador João Vaniel. Como eu já fiz na reunião, na sessão passada, que seja registrado os vereadores. Sim, que novamente, eu convido o vereador Jair Lucas, primeira secretaria, já fazendo a contagem. Na verdade, nós temos hoje Jair Lucas, João Vaniel, Ricardo Queixão, Fábio Moura e eu, Wagner Moura. Então, nós temos 5 vereadores apenas. Então, por falta de quórum, declaro encerrada a presente sessão.